Beleza, pessoal? Estamos entrando aí com mais um vídeo aí para o nosso canal. Na verdade, uma série de vídeos. E nessa série a gente vai falar então sobre as inequações. E para começar, vamos estar falando sobre as inequações do primeiro grau. Eu não vou me prolongar aqui na questão teórica, né? Não tenho o intuito aqui de passar a questão teórica a fundo, mas vamos nos deter aqui na resolução de alguns exemplos. E antes de resolvermos, eu quero dar uma introdução para que não estejamos perdidos aí, tá? Beleza, então eu tenho aqui, por exemplo, essa situação, como que se manifesta, como que é apresentada a inequação do primeiro grau, né? Ela é na verdade semelhante à inequação, no caso a equação do primeiro grau, né? Então tem essa forma aqui, ax mais b. E no caso aqui, né, da inequação, ela pode assumir quatro possibilidades, né? Ou o ax mais b maior que zero, ou o menor que zero. Ela pode assumir também o maior igual e o menor igual, né? Isso contando que o a e o b pertencem aos números reais, né? Estão pertencentes aos números reais, com um diferencial. O a tem que ser estritamente diferente de zero, né? Então isso aqui seria uma definição bem clara e bem resumidona do que seria aí a inequação do primeiro grau. Aqui abaixo tem um exemplo, né? X mais 2 maior que zero. Então na verdade existe três passos que eu vou passar nessa videoaula para a gente fazer aí a resolução, né, das inequações do primeiro grau. Então beleza, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos fazer o procedimento. Então beleza, temos aqui o nosso exemplo, né? X mais 2 maior que zero. E o primeiro procedimento então que nós devemos fazer, né, são três. O primeiro deles é eu encontrar as raízes, né? Preciso achar as raízes dessa inequação. Então aqui é bem simples para nós analisarmos. Como nós apenas temos o x aqui, né, uma variável x apenas aqui nesse sentido, não temos o x quadrado, sabemos que é uma inequação do primeiro grau, logo, né, ela vai ter apenas uma raiz real, né? Tem uma raiz aqui apenas, porque é apenas uma equação do primeiro grau, não temos o x elevado ao quadrado aqui, né? Nesse caso, como nós não temos isso aqui, então ela vai ter apenas uma raiz. Beleza, então nós já deduzimos aqui que ela vai ter apenas uma raiz. Então tá, resumimos aqui. Então como que eu faço para mim achar as raízes, né? Que seria o primeiro passo. Para mim achar as raízes de uma inequação, nesse sentido aqui, eu vou igualar esse lado, né? O lado de cada inequação, né, que é onde está contendo o x, vou igualar a zero para mim achar a solução, né, para mim achar aqui a primeira raiz. No caso, como só temos uma raiz nisso aqui, ela vai ser a raiz única aqui da inequação. Tá, aí teremos aqui um problema. E no caso, se eu não tiver aqui maior ou igual a zero, um exemplo, por exemplo, se nós tivéssemos aqui essa situação, né, x mais 2 maior que menos 1, né? Nesse caso, então nós teremos aqui que fazer uma maracutaia aqui, né, fazer uma artimanha para a gente poder fazer esse lado aqui ficar com zero. Então passaria isso aqui para esse lado da desigualdade aqui, então ficaria aqui então aqui com essa expressão aqui, né? Beleza, então esse aqui seria o procedimento no caso de não ter o zero aqui. E aqui não importa se tenha vários números aqui, né, que pode ter, e aí vai, né, quantos tiverem aqui não importa, você vai lançar para o outro lado da desigualdade aqui, contanto que aqui fique zero, para que a gente possa achar as raízes, né? Então na verdade isso aqui é um procedimento apenas para ajeitar aí a inequação. Beleza, então feito isso,
nós podemos então achar aqui a raiz, né? Como nós já fizemos aqui nesse primeiro, encontramos o menos 2, né? Menos 2 aqui, ele é a raiz, no caso dessa inequação. Então, o segundo procedimento seria nós fazermos um esboço aí do gráfico. Nós vamos fazer aqui o esboço do gráfico. Vou apagar isso aqui rapidão para nós fazer o esboço do gráfico. Então, beleza, temos aqui o esboço do gráfico, né? Não traçamos ainda a reta. Vamos fazer a nossa análise. Tá, como que eu analiso isso aqui? Então, na verdade, isso aqui eu vou analisar pelo AX, né? Então, quando eu tiver aqui. Então, na verdade, eu tenho aqui essa situação. Quando o A, né, da expressão AX aqui, eu estou trabalhando com a inequação do primeiro grau. Então, quando o A aqui, né, o A aqui no caso seria esse aqui, a constante aqui que está multiplicando pelo X. Como aqui no caso não tem nada, então eu teria aqui o 1. E como não tem sinal, nós sabemos que ele é positivo, né? Então eu teria 1 positivo aqui multiplicando o X. E na equação original aqui, né, na equação original também a mesma coisa, 1 multiplicando o X. Então, para mim fazer a análise dessa reta, se ela vai ser crescente ou decrescente, eu tenho que analisar essa questão aqui, né? Se o A é positivo ou se ele é negativo, né? Seria a mesma coisa que dizer se ele é maior que zero ou menor que zero, né? Então, sendo maior que zero, automaticamente esse é positivo, e menor, automaticamente também ele vai ser negativo. Então, nesse sentido, quando ele for maior que zero, então a reta vai ser crescente, ou seja, no sentido para cima. Quando ele for menor, a reta vai ser decrescente. Nesse nosso caso aqui, como ele é positivo, né? Temos o x aqui positivo, então ele vai assumir o valor de reta crescente. Então, teria aqui uma reta crescente. Então, beleza, traçamos aqui a reta no sentido crescente. Tá, que seria então o esboço da nossa inequação, né? Achamos a raiz, colocamos ela como um ponto na reta x e traçamos uma reta crescente, né? Como nós fizemos a análise ali. Beleza, isso aqui seria o esboço. Coloquei aqui para nós do menos infinito até o mais infinito. E agora o terceiro procedimento que nós vamos fazer para que nós possamos resolver a inequação é nós darmos uma análise no sinal dessa função. Como que eu faço esse procedimento de análise? Bom, pessoal, é muito simples, né? Esse procedimento de análise ele é bem intuitivo. Então eu vou fazer a análise da seguinte forma, né? Vou traçar aqui uma. Bom, tracei aqui duas setas aqui, né? Duas flechinhas. E eu vou fazer a análise. Nesse trecho, no primeiro trecho aqui, onde ele pega de menos infinito até o menos 2, que é a nossa raiz, né, dessa função, dessa inequação aqui do primeiro grau. Nesse trecho aqui, que ele pega de menos infinito até menos 2, qual será o sinal que ele vai assumir aqui? Será que é um sinal positivo, um sinal negativo? Bom, para a gente saber isso aí é bem simples. Esse pedaço aqui da reta, né? Esse pedaço aqui da reta, ele está abaixo da reta x, ou seja, está abaixo do eixo x aqui. Então ele vai assumir aqui valores negativos. Então, do menos infinito, ele vai vir do menos infinito negativo, ele vai vir até o 2, menos 2 aqui, negativo. E aqui, bem análogo, então como ele está para cima da reta, né? Vou traçar aqui, ele está acima do eixo aqui, x, da reta x aqui, então ele vai automaticamente receber aqui os valores positivos. Então, nesse trecho aqui da reta, ele vai estar recebendo valores positivos. No que consiste então a nossa análise do sinal? A nossa análise do sinal consiste em nós analisarmos o que a inequação nos pede. A inequação aqui no caso nos pede que ele seja maior que zero, né?
tem que ser estritamente maior que zero. E no caso, como ele não está pedindo para que seja igual, né, existe 4 possibilidades, como vocês viram aí um pouquinho atrás. Então ele tem que ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, ou ele pode ser também menor ou igual a zero, né? Temos aqui 4 possibilidades para que ele assuma. Nesse caso ele está pedindo apenas que ele seja maior, então é estritamente maior. Por isso que eu deixei aqui essa bolinha aberta na reta na raiz menos 2, porque na nossa solução ele não vai incluir o menos 2, pelo fato de ser apenas maior. Então ele está querendo, na verdade, esses valores aqui, os valores maiores do que o menos 2 até o infinito positivo. Então nossa solução, né, para finalizar aqui, seria a seguinte, né, aberto no menos 2, porque ele não está incluindo o valor na solução, né, a raiz menos 2 não está inclusa na solução, ele quer apenas os maiores, e o infinito, né, do menos 2 até o infinito positivo. No caso, o infinito, como nunca fecha, então o infinito vai receber também o aberto. Então beleza, pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Espero ter ajudado aí com essa aula, e nos próximos vídeos aí vamos estar dando prosseguimento, falando sobre inequações do primeiro grau, do segundo grau, e no próximo vídeo vamos fazer aí uns exercícios aí para fixar melhor aí essa introdução. Agradeço a todos e até a próxima aula.